Muito bem, então vamos lá. Nossa aula de hoje, né, dando continuidade aí ao assunto de Física 4, vamos discutir aqui sobre a difração, tá bom? A última aula tratou da interferência, tá bom? Hoje vamos ver um outro efeito que é semelhante, né? Nós vamos ver que é bem parecido aí a descrição, que é o que nós chamamos de difração, tá bom? E aí, o que que acontece? A luz, quando ela contorna algum objeto, às vezes ela não tem uma sombra perfeitamente nítida, tá bom? A gente pode perceber que, ao passar pelas bordas, a luz sofre um desvio, tá bom? Desvio assim, em relação à ótica geométrica, né? Você pode imaginar a luz passando diretamente, né, como um raio, né? Isso aí é a ótica geométrica. E aí você poderia ter uma sombra perfeitamente nítida se a luz fosse totalmente geométrica, né? Mas não é assim, né? A luz também tem ali efeitos ondulatórios e um desses efeitos é a difração, né? Essa esse desvio que ela pode ter, né, ao passar por uma borda, tá bom? Aqui tem uma ilustração, olha só. Tem uma gilete, olha só, que está sendo iluminada aqui por uma determinada luz. Se nós conseguíssemos ampliar bem aqui, ó, a borda da sombra, você ia ver esse padrão aqui, ó. Você tem bem aqui uma posição que é o da sombra geométrica, né? Como se a luz fosse em uma linha reta, né? A sombra geométrica. E olha só o que que acontece aqui, tem um padrão parecido com o que a gente viu lá na interferência, né? E a difração é exatamente isso. É interferência da onda consigo mesmo, tá bom? Nós vamos ver mais adiante, tá? E aí, para a gente tentar calcular essa interferência da onda com ela mesma, nós podemos usar o chamado princípio de Huygens, tá bom? O que que diz o princípio de Huygens? Uma frente de onda, ó, pode ser dividida, né, em pontos, tá bom? Ao invés de olhar para uma área, você divide em pontos. E cada ponto, né, funciona como uma nova ponte, certo? Um ponto de uma frente de onda funciona como uma nova fonte, tá? Não sei se vocês lembram, tem até um desenho assim famoso, né? Você tem uma linha que curva, por exemplo, ó, se eu pegar alguns pontos aqui dessa linha curva e imaginar cada um desse ponto como uma nova fonte, né? Aí partindo desses pontos você vai ter lá, ó, uma propagação geométrica, né? E aí dá para você imaginar que uma nova frente de onda, ó, formada pela propagação a partir daqueles pontos, ó, tá bom? Aqui o professor não colocou essa figura famosa aqui do princípio de Huygens, né? Eu estou só comentando aqui. Mas a ideia é bem fácil de entender, né? Você tem lá a frente de onda. O que é a frente de onda? São pontos de uma onda que estão em fase, né? Ok? Como, por exemplo, lá, você faz uma onda circular, como aquela que você encontra lá na superfície de água, né? Você vai ter aqueles círculos concêntricos. Aqueles círculos concêntricos são um exemplo de uma frente de onda. Lá, no caso, a frente de onda é circular, né? Ok? Pontos que estão na mesma fase da onda. Beleza. E aí, vamos tentar agora entender matematicamente aí
a formação da difração, tá? Primeiro, tem duas formas de entender a difração. Tem a chamada difração de Fresnel, que é a difração de Fresnel. É aquela que considera o campo próximo ao objeto, tá bom? Você tem lá um objeto ou um obstáculo, né? Sendo atingido pela luz, se você considerar ali a formação da interferência próxima, né, a esse objeto ou essa fonte, o padrão que a gente reconhece vai ter características do obstáculo, tá bom? Isso, se a gente estiver próximo, né? E aí, essa difração que mantém características do objeto, do obstáculo, é chamada difração de Fresnel e tem essa característica de ser um campo próximo ali, né? Ok? Esse tipo de descrição, né? Considera que os raios não são paralelos, né? Para fazer o cálculo da interferência. E isso aí vai levar numa matemática consideravelmente complexa, tá bom? A fração de Fresnel é bem mais complicada de você descrever matematicamente. Tá. O que seria mais simples? A difração de Fraunhofer, né? Aqui está fazendo referência aos dois cientistas que fizeram essa descrição pela primeira vez, né? O Fresnel fez a descrição ali próximo do obstáculo, e o Fraunhofer, ele considerou a difração distante do obstáculo. Bom, se a gente está ali suficientemente distante do obstáculo, os raios de luz podem ser considerados paralelos, igual a gente já fez também lá na descrição da interferência, né? Isso aí vai simplificar enormemente a análise matemática, tá bom? Então, essa condição de você ter um ponto muito distante, né, do obstáculo, deixa os raios paralelos, e aí não vai também conservar as características do obstáculo, tá bom? Será? Você poderia ter lá, sei lá, uma fenda quadrada, né, sei lá. E aí a difração poderia, se for de um campo próximo, poderia manter lá um padrão, sei lá, quadrado assim, né, ó. Se for de campo próximo. Se for de campo distante, né, ele está tão distante que os raios vão formar um círculo mesmo, mesmo a fenda sendo quadrada, tá? Se estiver próximo, você consegue ver o formato da fenda. Se estiver longe, você não consegue, né? Ok? Muito bem. E aí, olha aqui mais sobre o que a gente está tentando explicar, né? Imagina que a luz que entra em contato aqui com um obstáculo tem uma fenda, ó. O que vai acontecer? A luz vai propagar, tá bom? E se a luz fosse perfeitamente geométrica, né, uma propagação retilínea geométrica, você ia ter só a imagem do furo, né, ó, ok? Como uma espécie de sombra, né, do buraco. Mas o que acontece na prática, né? Quando a luz atravessa uma fenda, vai ter lá o ponto luminoso central, né, que é uma espécie de imagem da fenda, mas vai ter também, olha só, uma figura de interferência, que é a difração. A luz espalha, né, além aqui da região da ótica geométrica, tá bom? Essa região aqui é a luz espalhada, né? Esse máximo central seria o mesmo da ótica geométrica, bom? Muito bem. E aí, olha só, aqui seria a forma de descrever matematicamente. Imagina aqui uma fenda de tamanho A, né? Daqui a pouco nós vamos ver essa figura mais ampliada. Aí vamos considerar que os raios que estão saindo aqui da fenda A vão chegar aqui numa tela, né, ó. E aí nessa tela vai ocorrer, a gente vai verificar a interferência, tá bom? Nós vamos verificar a interferência. E aí, a rigor, se você pegar aqui, ó, um raio que sai bem da extremidade e um segundo raio que sai bem do meio da fenda, ó. Bora ver aqui como é que eles interagem, como é que eles interferem, né? Ali num ponto P, o que vai acontecer, ó?
Primeiro você pode perceber que vai ter um ângulo θ, ó, do centro até lá o ponto onde a gente está observando se vai haver interferência ou não, né? Ah, igual esses dois raios não são paralelos, né? Que é o que é considerado na difração de Fresnel, né? Esses raios, considerar os raios não paralelos, isso aí vai manter, de certa forma, o caráter da fenda. Beleza. E aí, qual é a nossa estratégia para simplificar matematicamente lá, que é a estratégia da difração de Fraunhofer? É considerar que essa distância, ó, essa distância entre a fenda e a tela de observação, que está aqui bem pequenininho, ó, vale x, essa distância é muito maior do que o tamanho da fenda. O tamanho da fenda está aqui, ó, escrito como A. Então, x é muito maior do que A. E aí, os dois raios que a gente está observando, ó, que passam no meio e na ponta, vão ser aproximadamente paralelos, ó, como está nessa ilustração aqui de baixo. Daqui a pouco nós vamos ver ela maiorzinho. E aí você faz aquela mesma consideração que a gente já fez lá na figura de interferência, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Está olhando para dois pontos, né, ó. E aí, se eles forem paralelos, né? Se eles forem paralelos, a diferença entre eles, ó, vai ser um pedacinho bem aqui, né? Paralelos, a diferença entre os dois vai ser esse pedacinho. E aí, bem aqui em cima, você vai ter o mesmo ângulo θ, que vai estar formado ali, né, ó, ângulo θ aqui e aqui. E aí, se a gente imaginar aqui um triângulo retângulo, né, que é o valor de A sobre 2, porque a gente está olhando para a metade da fenda, certo? Aí tem um ângulo θ que vai aparecer ali em cima. E o tamanho que a gente vai ver, a diferença de caminho, né? Vou chamar de D aqui, ó. D, esse pedacinho D aqui, ó. E aí você pode fazer aí a demonstração, né, que D quer dizer, o seno do ângulo, né? O seno do ângulo, deixa eu apagar aqui. O seno do ângulo é o oposto sobre a hipotenusa. Então, é D sobre A sobre 2. E aí, isolando aí, você vai ver que D é A sobre 2 vezes o seno de θ. O D é a diferença entre os dois caminhos, tá bom? E aí, nós vamos primeiro aqui considerar a diferença do caminho D aí, né? Que eu estava relembrando aqui a demonstração. A diferença do caminho que gere um mínimo, tá bom? Vocês lembram? Quando é que vai ter a geração de um mínimo? Quando a diferença for lambda sobre 2, né? Por quê, professor? Lembra lá, ó. Se você somar duas ondas em fase, né? Ou com a diferença lambda, ó, você vai somar máximo com máximo, mínimo com mínimo. Mas se elas estiverem afastadas uma distância de meio comprimento, ó, vai acontecer o contrário, né? Você vai somar mínimo com máximo. Aí vai dar interferência destrutiva, que é o mínimo, né? Muito bem. E agora, professor, então, nós vamos considerar a diferença, ó, como múltiplo de lambda sobre 2, né? Ou esse valor mínimo aqui, igual a lambda sobre 2, ó, tá bom? E aí, o 2 que aparece aqui no A e o 2 que aparece no lambda podem ser simplificados. E aí você vai ter que A seno de θ tem que ser igual a lambda para gerar o primeiro mínimo, tá bom? E aí, se você multiplicar aqui por 2, por 3, por 4, né? Você vai ter os outros mínimos, tá? Que é o que está escrito aqui embaixo, ó. A seno de θ, m lambda, com m sendo 1, 2, 3, né?
Esse mais ou menos é só para dizer para que lado ele vai estar, né? Para cima ou para baixo lá na imagem, certo? Ok? Muito bem. Então, igualzinho a gente já fez lá na interferência, né? Ok? E aí, só uma observação, aqui não tem o M0, ó. O M0 que não aparece aqui, ele não vai ser um mínimo, ele vai ser um máximo, né? Como a gente viu, quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco na figura, tá bom? Beleza, aqui é o esquema que estava nesse slide aqui anterior, bem pequenininho, né? Essa imagem aqui está menor, ela está ampliada aqui, ó. Então, olha só, eu estou comparando dois raios, um que sai bem da beiradinha da fenda e outro que sai do meio, ó. Eles estão distantes, que é uma distância A sobre 2, né? E aí a gente considerou que os dois raios são paralelos, que está aqui embaixo, ó. E aí a diferença entre os dois, ó, vai ser A2 vezes seno de θ, né? E aí, comparando com o lambda sobre 2, você vai ter a condição de mínimo, né? E o primeiro mínimo vai ser essa igualdade, o segundo mínimo vai ser duas vezes ela, né? E assim por diante. Muito bem. E aí vocês podem relembrar aqui algo que a gente já fez também na interferência, que é aproximar o seno de θ pela tangente de θ, certo? E aí, quando a gente faz essa aproximação, dá para encontrar o valor de y. Olha bem aqui na imagem. Quem é y? É a posição aqui, ó, onde vai se encontrar o mínimo, tá bom? E aí você encontra aquele mesmo resultado que a gente já viu lá na interferência, ó. O y, que é a posição do mínimo, vai ser x vezes m, ó. Quem é esse m? É aquele lá da condição de interferência, né? A seno de θ igual a m lambda, certo? Para cada m, você tem um valor de y dado dessa forma, xm lambda sobre a. Bom, a é a largura da fenda, né? X é a distância até a tela e lambda é o comprimento da onda, beleza? Muito bem, aqui é a figura de interferência que a gente vê, tá bom? Tem um máximo central, o máximo central seria o M0, né? Tem um máximo central aqui, ele é bem largo, né? Ó. E aqui seria o resultado se fosse só a ótica geométrica, né? A ótica geométrica teria só um facho de luz ali no meio. Mas além desse facho de luz, você vai ver aqui, ó, outros fachos aqui alternados, ó, alternados entre claros e escuros, né? Os claros são pontos de máximo, né? Referência construtiva. E os escuros, pontos de mínimo, né? Referência destrutiva, tá bom? Então, aqui é o famoso padrão de Fraunhofer, tá bom? Para uma única fenda. Beleza, vamos aqui adiante. Ah, sim, eu acabei de discutir a condição de você ter os mínimos, né? Vou só reescrever aqui para a gente lembrar. A vezes o seno de θ é igual a m lambda, né? E também encontramos o valor da posição, né? E como é que ficou lá mesmo? Aí, x m lambda a. X m lambda sobre a. Vamos ver esse resultado daqui a pouco. Beleza. Além disso, ó, além de encontrar aqui a condição para ter os mínimos, a posição desses mínimos, nós podemos também chegar num valor para intensidade do padrão, tá bom? Volta lá naquele gráfico. Olha esse gráfico aqui, ó. A gente percebe que no meio aqui, ó, onde seria o M0, você tem uma intensidade bem maior, né? Que vai diminuindo, ó. O M1, depois do M1, depois do M2, ó. Vai diminuindo cada vez mais até esclarecer completo, né? Por que isso acontece? É justamente o efeito da interferência, né? Da onda sobre ela mesmo. E aí você poderia, ó,
fazer aqui uma espécie de aplicação lá do princípio de Huygens, né? Pegar vários pontos da frente de onda aqui que atravessa a fenda e somá-los, ó, num dado ponto, tá bom? E aí cada onda dessa, ó, é um campo elétrico. Aqui está desenhado os fasores. O que aqui seriam os fasores, né? Seriam aí forma de representar o vetor do campo, né? E aí cada um desses vetores aqui, ó, vai ter um ângulo diferente, tá desenhado aqui, tá bom? E aí você poderia ter todos os vetores na mesma direção quando eles estão lá no ponto O, no centro. Mas num ponto qualquer, não, eles vão ter uma direção qualquer aqui, ó, que varia para cada ponto de onde ele sai, tá? E aí a gente pode fazer uma geometria, ó. Uma geometria da seguinte forma: se você pegar o primeiro vetor desse lado aqui e o último vetor, você vai achar um ângulo beta entre eles que está aparecendo bem aqui, ó, tá? E aí dá para construir esse triângulo retângulo, ó, e ver que essas laterais aqui, ó, vão ter a superposição, quer dizer, a projeção, né, ó, do vetor do campo com metade do ângulo, ó. Metade do ângulo é beta sobre 2. E aqui desse outro lado é o campo com a metade do ângulo também, né, ó, que os ângulos são iguais nesses dois lados. E aí, o total, se você somar os dois, né, a gente encontraria então um campo aí total, somando esses dois aqui, ó, vai dar 2 vezes epsilon zero sobre beta vezes seno de beta sobre 2, tá bom? A gente fez só aqui uma dedução geométrica da soma aqui desses vetores. Pondo os vetores do campo aqui num ponto P qualquer, dá esse aqui o resultado, beleza. Aqui é o campo. Mas como é que você encontra a intensidade? Lembra lá, a gente comentou na última aula de interferência. A intensidade, ó, ela é proporcional ao quadrado do campo. Então, ela vai ser proporcional ao quadrado desse campo aqui, ó, certo? E aí, você pode escrever assim, que é a mesma imagem ampliada. A gente pega lá vários pontos da tela, aliás, da fenda, faz a superposição aqui no ponto P. No ponto O, daria todos os vetores na mesma linha, na mesma direção. Mas no ponto P, não, eles têm direções diferenciadas. E aí você tem um ângulo beta entre o primeiro vetor e o último vetor, tá? E aí dá para fazer essa construção geométrica aqui. E aí, olha só o que a gente encontra, ó. Se você fizer o quadrado desse negócio aqui, ó, você fizer o quadrado disso aqui, vai dar um seno ao quadrado, né? E aquele que está multiplicando, eu posso reescrever como está aqui, olha só. O beta eu posso reescrever assim, né? Beta sobre 2, ó. Tá? Aqui é o módulo do campo ao quadrado, certo? E aí, aquele ângulo beta, ele está relacionado com o θ, tá bom? Cadê a relação? Ah, tá bem aqui, ó. O beta é a diferença de fase entre o campo, né? As duas bordas, tá bom? E aí, você pode fazer e vai dar um kx, né? Kx, só que o x vai virar o d, ó, lembra lá do d? A seno de θ. E aí o k é 2π sobre lambda, tá bom? Aí substitui lá, ó, substitui o beta sobre 2, com aquela expressão lá, certo? E aí encontra essa relação aqui, ó. Se você fizer o gráfico dessa equação em função do ângulo, ó, é isso aqui que você vai encontrar, ó. Bem aqui no meio é o ângulo zero, que daria o M0, ó. Aí você vai aumentando aqui, vai aumentando o ângulo, ó. Cada posição dessa aqui vai dar um ângulo diferente, né? Cada M desse dá um ângulo diferente. Aí você vai ver que ó, vai diminuindo bastante a intensidade, ó. Certo? Ok?
E aí essa função descreve perfeitamente o padrão observado, né, de um máximo central e máximos secundários que vão decrescendo a intensidade cada vez mais. Bom, o mesmo que você poderia fazer também essa imagem B aqui, ó. Você lembra? A gente fez uma onda desse tipo lá com a água, naquele vídeo, né? Se você fizer um corte aqui, ó. Se fizer um corte aqui, essa, onde pega aqui, ó. Onde pega o branco, né? Vai dar o máximo central, onde pega essas outras, as outras, como é que eu digo? As outras frentes de onda, ó, vão dar os mínimos, os outros mínimos aqui, né? Os outros, quer dizer, os outros máximos menores. Beleza, vamos adiante. Tá, e aí, olha só, o que aconteceria se nós verificarmos os dois efeitos, o efeito de interferência e o efeito de difração, tá bom? Nós já vimos na aula passada que o efeito da interferência, ó, é uma intensidade desse tipo aqui, ó, que vai com cosseno quadrado, tá? Que o gráfico está desse lado aqui, ó. Mas, como a gente acabou de ver, o efeito da interferência, aliás, o efeito da difração vai gerar esse termo aqui, ó, seno de beta sobre beta sobre 2 ao quadrado. O efeito dos dois ao mesmo tempo, da interferência e da difração, numa fenda dupla, tá bom? Vai ser a multiplicação das duas, ó. Os dois efeitos ao mesmo tempo, você multiplica as duas funções, tá? E aí o efeito é o que está nesse desenho, acho que tem ele mal aumentado aqui. Isso, olha aqui. Aqui embaixo é o cosseno quadrado, ó. Tem um efeito ondulatório. Aqui em cima é o seno de beta sobre beta sobre 2 ao quadrado. Ó. Tem um máximo central e outros máximos secundários. Se você multiplicar os dois, ó, vai dar esse efeito aqui, ó. Você vai ter um máximo central, ó, recortado pelo cosseno quadrado, ó, né? Vai ter uns mínimos aqui que surgem devido às duas fendas, né? Se não tivesse as duas fendas, ficaria só um mínimo, um máximo só, né? Aparecem esses mínimos por conta da fenda dupla, tá bom? Muito bem. E aí você poderia imaginar agora, ao invés de ter duas fendas, um número maior de fendas, tá bom? A gente pode fazer a dedução da interferência, do valor de interferência, né? Como é que ficaria a interferência. O professor não colocou aqui no slide, né? Mas aí a gente vai ter a interferência variando com o número de fendas, né? E aí o que a gente observa na prática está aqui, ó. Com duas fendas dá o cosseno quadrado, né? Duas fendas. Com mais fendas, ó, o que vai acontecendo? Você vai tendo aqui máximos separados, ó, de máximos menores, né, ó. Dá um efeito parecido com aquele da difração, tá bom? Ok? Você vai ter uma região aqui que os máximos, ó, vão ficar bem poucos aqui, poucos intensos, né? Tá bom? Quanto mais fendas, vai diminuindo aqui os máximos, os máximos aqui secundários, tá bom? E você poderia imaginar um número muito grande de fendas, tá bom? Um número grande de fendas vai formar o que a gente chama de rede de difração, tá bom? E aí a gente pode usar na rede de difração a condição para você ter o máximo, né? Ó. Na rede de difração, D seno de θ igual a m lambda, né? A condição de interferência construtiva, né? Interferência construtiva que a gente já viu antes, certo? E aqui seria um desenho de um esquema, né, de laboratório
de uma rede de difração, que é usada para a gente descrever de comprimentos de onda diferente, tá bom? Cada comprimento de onda, ó, vai ter máximos e mínimos diferentes, tá? Então, o que quer dizer com isso? Usando uma rede de difração, um conjunto de um número muito grande de fendas, nós vamos encontrar um padrão diferente para cada comprimento de onda, né? Isso aí a gente vai chamar, né, de espectroscopia, quando você consegue separar os diferentes comprimentos de onda, tá bom? Usando a rede de difração. Quando eu era estudante, lá na Federal de Teresina, nós fizemos esse experimento lá no laboratório, usando um CD. Quem já olhou para um CD? O que acontece quando você olha para um CD? A luz branca, ela é decomposta. Vocês já perceberam isso? Quando você olha para o CD, ele fica um arco-íris, né? Você enxerga um arco-íris. O CD funciona como uma rede de difração, certo? Cada comprimento de onda vai ser difratado lá de maneira diferente, com essa condição aqui, certo? Em ângulo diferente você tem cores diferentes. A gente fez o experimento da difração com um CD lá na época que eu era estudante. Colocar um CD lá, jogava uma luz, aí usava lá um aparelhozinho para a gente ver, né? Aí esse esquema é um esquema de um espectroscópio, né? Um esquema de espectroscopia, tá? Ah, muito bem. E aí, nós podemos, até a imagem, aqui é a mesma coisa, né? Você joga a luz, vai passar pelas fendas, aí você pode ver que diferentes ângulos você vai ter diferentes cores aqui. Bom, beleza. E nós podemos achar um efeito parecido com esse que a gente vê na rede de difração, ou lá no CD, né? A luz branca passa lá e a gente vê, um arco-íris, né? As cores separadas. A gente pode ver um efeito análogo é, fazendo a difração de raio-x em sólidos, qualquer tipo de matéria, né? Os sólidos de maneira especial, tá bom? O que acontece? A estrutura regular dos átomos vão funcionar como uma rede de difração, certo? Você joga lá o raio-x, e aí o raio-x tem vários valores de comprimento de onda, né? Tem lá vários comprimentos de onda. E aí, cada comprimento de onda do raio-x vai ser difratado numa direção diferente, tá bom? Ok? Aí você pode ver a reflexão diferente para cada comprimento de onda diferente, tá bom? Naquele mesmo esquema, né? Lá, você faz um casamento entre o ângulo lá e o comprimento de onda em múltiplos do comprimento de onda, tá bom? Que é a condição análoga que a gente já viu antes para interferência, tá bom? Só que aqui no caso, raios advindos, né, dos átomos. Eu acho que tem uma figura aqui. Tem, olha aí. Esses pontinhos pretos que estão aí na figura, ó, seriam os átomos. Ó. Cada pontinho preto desse que é um átomo. Aí você tem essa fila de cima dos átomos e essa fila de baixo dos átomos. Então, se você jogar luz, você vai ter parte da luz refletida aqui nesse primeiro plano, ó, de átomos, e parte da luz refletida nesse outro plano, ó, tá? E aí, esses raios que vão refletir nos dois planos vão se encontrar em algum momento aqui no futuro, né? Até que desenhado de maneira diferente, né? Ó, planos aqui, os raios refletidos em cada plano. Que aí pode ser simplificado dessa maneira aqui, né? Ó, os raios vêm, batem nos dois planos, ó, um átomo em cima, um átomo embaixo. E aí você vai ter, olha,
D seno de teto de um lado, D seno de teto de outro. Então, a diferença de caminhos do raio que bate em cima do raio que bate embaixo é 2 vezes D seno de teto, como foi usado lá. Bom? E aquela condição que a gente achou lá, então, né, ó, 2D seno de θ igual a m lambda, é chamado de lei de Bragg, tá bom? Lei de Bragg, fazendo referência aí ao cientista que chegou nesse resultado pela primeira vez, né? A gente pode até chamar isso aí de difração de Bragg. Você jogar raio-x em sólidos, né? E reconhecer o padrão de difração que vai obedecer essa equação aqui. Determinar diferentes ângulos, você vai ter diferentes comprimentos aqui, tendo mínimos e máximos, né? Muito bem. Para finalizar aqui, ó, vamos comentar o que acontece em aberturas circulares. E aí a gente pode também falar um pouco sobre o poder de resolução. O que acontece? Quando você tem uma abertura circular, que pode acontecer, por exemplo, numa lente, né, ou num telescópio, um determinado diâmetro D, você pode observar um padrão com um disco central brilhante, né, que é chamado disco de Ayre, tá? E aí, dependendo do tamanho desse diâmetro D, o primeiro mínimo de difração vai limitar a nitidez da imagem. Daqui a pouco a gente vai ver uma figurazinha que a gente vai entender isso. E aí, a gente pode deduzir dessa situação o chamado critério de Rayleigh, né? Rayleigh, sei lá. Que quando você tiver duas fendas próximas ou duas aberturas próximas, né? A condição para você ter uma nitidez, né? Uma resolução, seria o primeiro máximo de uma coincidir com o primeiro mínimo da outra, tá bom? E aí você pode chegar num valor, né, para essa menor separação, que é o critério de Rayleigh, ou Rayleigh, não lembro como é que é a pronúncia aqui desse nome. Dá 1,22 lambda sobre D. É só fazer uma geometriazinha, né? Aqui o professor não colocou os detalhes, eu também não vou entrar nos detalhes, não. Tá, então tá aqui, ó. A gente vê na prática o que acontece. Ó. Imagina aí 4 aberturas, 4 buracos, que podem ser pequenos ou grandes, tá? Furos, 4 furos, que a gente poderia aumentar o diâmetro, tá bom? Se os furos são grandes, você vai observar esse padrão aqui, ó, da praticamente ótica geométrica, né? É o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Em geral, você tem um furo em alguma coisa, o que aparece é a própria imagem do furo, como se fosse a luz, um raio, né? Praticamente ótica geométrica. Mas à medida que você vai diminuindo esses buracos, certo? O diâmetro vai se tornando cada vez menor, né? Quando você tiver diâmetros ali da ordem do comprimento de onda, né? A gente vai observar isso aqui, ó. Olha só. Aqui dá para ver as figuras de difração de cada buraco. E essa condição que está aqui seria o critério do Rayleigh, lá do Rayleigh, né? O, o mínimo de um está coincidindo lá com o máximo do outro, né? Você consegue ver, ó, direitinho os dois padrões, ó, separados. Aqui, ó, então essa abertura média está obedecendo o critério do Rayleigh, né? Maior do que aquele valor. Aqui não, ó. Aqui é um exemplo que a gente não tem o critério do Rayleigh, lá do Rayleigh, né? Não dá para distinguir os dois buracos. Não tem poder de resolução. Bom, aí teria que aumentar o buraco ó, até separar os dois. Os buracos forem bem grandes, ó, aí dá para a gente ver perfeitamente os buracos bem distantes. Ok? Muito bem, então, isso aí era o que a gente tinha para discutir hoje, tá bom? Vejo que é bem parecido com o que a gente já viu antes, né, na aula de interferência. É praticamente a mesma coisa, né? Só que a gente fez a interferência da onda com ela mesma, né? Seguindo lá a ideia do Huygens.
E agora, para fechar nossa aula, eu quero fazer alguns exercícios, tá bom? Deixa eu projetar aqui o nosso famoso quadro branco. Pronto, tá aqui nossa questão. Seria a questão 19 da lista, tá bom? Depois vocês podem conferir, tá no Siga. Não lembro se eu mandei para vocês, mas tem no Siga. Olha aí o que que diz o enunciado, ó. Uma luz monocromática. O que quer dizer isso, hein? Monocromática. Mono faz referência a um, né? Mono quer dizer um. E cromática faz referência à cor, né? Monocromática diz que é uma única cor, né? Ou como a gente identifica a cor pelo comprimento de onda, né? Ou a frequência, a luz só tem um único comprimento de onda, certo? Um único comprimento de onda. Beleza. E aí essa luz monocromática de um único comprimento de onda, né? Tá? Monocromática significa isso, vai ter um único comprimento de onda. Ela vai incidir sobre uma fenda de 0,70 e 750 milímetros. Vamos desenhar aqui. Você tem a luz que vai atravessar aqui a fenda, ó, tá? E aí essa informação que ele deu é aqui, ó, a largura da fenda. Lá no slide, como é que está simbolizada essa largura? Como A, tá bom? Então, eu vou anotar aqui, ó. Você sabe que A vale 0,750 milímetros, tá bom? E aí, a luz vai atravessar a fenda e vai chegar até numa tela que está aí a uma distância de 2 metros, tá? Esse verde aqui é a tela e você tem aqui uma distância, ó. Essa distância aqui, essa distância eu chamei lá, está chamado lá no slide de x. Ou seja, nós sabemos que x vale 2 metros. Vejam que o x é bem maior do que o A, né? O A não dá nem 1 milímetro, né? E o x vale 2 metros, né? Bem maior. Beleza. E aí você vai ter aqui a figura de interferência, né? Deixa eu fazer aqui o padrão de interferência. Você vai ter um máximo do central aqui e aqueles máximos secundários aqui que vão diminuindo, né? Máximos secundários que vão diminuindo. Aqui eu fiquei muito grande, né? Deixa eu diminuir esse. Os máximos secundários vão ficando menores, certo? Tem um máximo central e esses máximos secundários. Aqui eu estou fazendo uma ilustração para a intensidade. A intensidade é maior aqui e menor nesses outros. Beleza, e agora, professor, você verifica, né? Está aí no enunciado, que a distância entre o máximo central, ó, vamos desenhar aqui uma linha, marcando a posição do máximo central, aqui, ó, também aqui o máximo central. A distância entre o máximo central e o primeiro mínimo, né? O primeiro mínimo é de 1,35 milímetros. Quem é o primeiro mínimo? Ó? Esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui é o ponto do M1, tá bom? O primeiro mínimo. Bem aqui, ó, o outro mínimo seria o M2. Se você olhar para o outro lado, lá de baixo aqui, ó, a gente bota o sinal trocado, né? Primeiro mínimo é -1, segundo mínimo -2 e assim por diante, né? Ó, acima e para baixo. Lembrando que o M0 é o máximo central. E agora, professor, agora vem a pergunta, quanto é que vale esse comprimento de onda, né?
Quanto é que vale o comprimento de onda? Ah, sim, esqueci de escrever aqui no desenho o valor que ele deu. Qual foi o valor que ele deu aí para nós? O valor do y, ó. A distância do máximo central até o mínimo é o y. Então, nós sabemos que o y vale quanto? 1,35 milímetros. Tá bom? Então, esses dados aí, ó. O tamanho da fenda, a distância da tela e a distância do primeiro mínimo. E agora, professor, agora você poderia usar os resultados que a gente viu antes, né? O que a gente viu antes aí de resultado? Primeiro, a gente chegou numa condição para ter os mínimos. Vocês lembram? Seria a seguinte, ó. A condição para você ter mínimo. Primeiro, A vezes o seno de θ vai ser igual a n lambda, certo? Onde o n pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, e etc, né? Que está aparecendo aqui na imagem. Bom, aqui é a localização dos mínimos. Quer dizer, em relação ao ângulo, né? O ângulo, ó. Ao ângulo. Cada mínimo vai ter um ângulo aqui, ó. Certo? Um ângulo aqui, θ, né? Um ângulo θ aqui, ó. Cada mínimo desse vai ter um ângulo θ, vai aparecer nessa equação, ó. Cada m dá um ângulo diferente, tá? Beleza. E aí você pode fazer uma aproximação lá, nesse triângulo aqui, ó, retângulo, que é a tangente se aproximar do... Faz a aproximação do seno para a tangente, né? E aí, reescrevendo o que você encontra, podemos chegar nesse resultado aqui. Agora eu esqueci, deixa eu ver lá no slide. No slide. O y, né? O y, para você ter a posição do mínimo. Ele dá igual a x m lambda sobre a. X m lambda sobre a, tá bom? No nosso problema, a gente já sabe que o m é o 1, né? Ó. O M1 vai dar esse y de 1,35. Beleza? Então, a solução desse problema é simples, ó. Você sabe o valor de y, sabe o valor de x, sabe o valor de m, sabe o valor de a, podemos deduzir quanto é que vale o lambda, tá bom? Vou fazer aqui num outro slide, tá bom? Vamos reescrever aqui a equação que a gente precisa usar, né? Ó. Ym igual a x que multiplica a m lambda sobre a, correto? Se vocês quiserem, dá para fazer aqui a solução algébrica, né? Vamos fazer a solução algébrica, ó. Se você isolar, o m lambda, ó, passa o a para cá, e o x, o a estava dividindo, vem para cá multiplicando, o x estava multiplicando, vem para cá dividindo. Aí, do outro lado fica só o m lambda, aí você separa o m também, né? Separa o m também, aí vai ficar a y m x m, né? Igual a lambda. Pronto. Acabamos de resolver aqui, ó, algebricamente, mas aí, numericamente, quanto é que vai dar aí, né? Numericamente, quanto é que vai dar? Fazer a solução aqui desse lado. Lambda é igual a ym x m. X vezes m, né? Então, lambda vai ser igual. O a é zero. Opa, peraí. Aqui as unidades estão diferentes, né? Aqui é milímetro, aqui é milímetro. Aqui está metro, né? Então,
Mais fácil aqui é a gente transformar aqui para milímetro. 2 metros dá 2.000 milímetros. Né? 1 metro vale 1.000 milímetros. Tá bom? Vou colocar tudo em milímetro que está mais fácil. 0,750 milímetros vezes o y, que é 2.000, dividido pelo x. Quanto é que é o x? Oh, desculpe. Errei, né? O y é 1,35. O x, que é 2.000, né? A distância da tela. Vezes o m é o 1, tá bom? E aí, vamos fazer agora essa conta. Quanto é que dá o y? Ou o comprimento de onda? 0,750 vezes 1,35 dividido por 2.000, tá? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos lá. 0,750 vezes 1,35, tudo isso dividido por 2.000. A minha contabilidade aqui deu 0. Opa. 0,003 zeros, né? Isso. 3050506. 506. Né? Ou 5,06. Né? Ficou feio, né? 5,06 vezes 10 a menos 4, né? Metros. Tá aí. Esse é o comprimento da luz que está pegando lá. Ok, então tá aí. O outro é o 20 agora. Pronto, tá aqui. Raios paralelos de comprimento igual a 546 nanômetros, provenientes de uma lâmpada de mercúrio, passam por uma fenda e são focalizados, aliás, por uma lente convergente de 60 centímetros de distância focal. Sobre o plano focal da lente, peraí, que a gente vai ter que fazer um desenho, né? Aqui vai ser, deixa eu fazer a lente aqui, a lente convergente, tem um formato mais ou menos assim, né? Tá feio que só, mas imagine que seja a lente. Tem 2 raios paralelos, ó. Vem aqui, outro vem aqui. Então, focalizar aqui, que é o ponto do foco, né? E aí a ideia é você ter um plano aqui, ó, no foco, né? Plano focal. Plano focal é esse plano aqui, ó, bem no foco. E aí, nesse plano focal, você sabe que a distância entre o máximo central e o primeiro mínimo é de 0,65, né? Então, olha só. Você tem algumas informações aí, ó. Vamos anotar. Você tem um comprimento de onda, que é de 546 nanômetros. Você tem a distância focal. A distância focal é essa distância aqui até o foco, ó. Bom? Aí, a distância focal, olha só, nesse problema vai se confundir com a distância da tela, né? Que a tela está colocada bem no foco. Então, tá 60 centímetros. Ou em metros vai dar 0,60 metros. Beleza. Ah, sim. E temos o valor de Y. Y vale 8,65 milímetros. Tá bom? Então, com esses 3 dados, nós podemos achar a largura da fenda. Qual é a largura da fenda que ele está perguntando aí? O valor de A, tá bom? Como é que você acha o valor de A? A gente pode utilizar, por exemplo, Y, M, né? Igual a X, M lambda, sobre o A, né? Isso. Sabendo o valor de Y, de X, de M, de lambda, que é o primeiro mínimo, né?
Primeiro mínimo, então, é o M1. M1, certo? Você substitui aqui. Vamos fazer algébra, dá para fazer algébra. Passa o A para lá e traz o M, traz o Y para cá. O A está dividindo, vai para lá multiplicando. O Y estaria multiplicando, vem para cá dividindo. Tá? Essa aqui é até mais simples do que aquela outra que a gente fez, né? Fazer o embaixo. Então, A é igual a X. Quanto é que vale X? 0,60 metros. Vamos colocar tudo em metros. Que dá 546 nanômetros, que é 10 a menos 9 metros. Aqui é milímetros, né? Nanômetro é 10 a menos 9. Milímetro é 10 a menos 3. 8,65. 10 menos 3 metros. Vou colocar aqui. X vale 0,60. O M é 1, não vou nem colocar, não. O lambda é 546 vezes 10 a menos 9. E lá embaixo sobra o Y, que é, é 8,65. Vezes 10 a menos 3. Ok? E agora? Agora eu posso multiplicar esses três fatores. 0,60 vezes 546 dividido por 8,65. Vou pegar aqui a calculadora. 0,60, que multiplica 546 dividido por 8,65. Na minha contabilidade dá 37,87. E aí aqui as potências, vai ficar 3 positivo, menos 9, menos 6. E aí eu vou colocar aqui, eu vou aproximar só para 3 algarismos, né? Fica 3, 7, 9, né? 3, 7, 9. Vezes 10 menos 5 metros, né? Tá aí. Ok?